Tudo bem, boa noite, Zé. Consegue me ouvir? Sim, Léo, consigo. Boa noite, Léo. Boa noite, gente. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Mas para a nossa terceira live aqui da Esquina do Pensamento, novamente aí com o nosso amigo José Carlos, que vem nos brindado com informações importantes, informações que impactam o nosso cotidiano, a nossa vida, sobre questões da ansiedade e sobre questões de ansiedade nesse momento tão difícil que é o momento que nós estamos vivendo com essa pandemia. Então, obrigado a todos, a Inês, Mariana, Marisa está aí com a gente, Lorena, que também está nos bastidores, o Alessandro e a todos aí que estão acompanhando. E espero que hoje também nós tenhamos uma noite bem agradável, um momento bem agradável. Novamente, obrigado ao José por estar aqui presente com a gente. Bem, o tema de hoje é justamente a ansiedade infantil. Nós trabalhamos, num primeiro momento, a ansiedade no isolamento social, depois nós trabalhamos a questão do impacto da ansiedade no sono, e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a questão da ansiedade infantil, o que é muito justificado quando você percebe que as crianças, né, os adolescentes, também vivenciam essa pandemia de alguma maneira e vivenciam esse índice de ansiedade em casa. E temos uma outra rotina em casa, temos uma pressão das escolas nesses movimentos, e é claro, existem muitos pais, muitos responsáveis, educadores que precisam também de uma ajuda para poder compreender esse momento e dar os seus encaminhamentos. Zé, para quem não acompanhou as últimas duas lives que nós fizemos, você poderia começar aí com a gente, só resgatando bem rapidamente o conceito de ansiedade e como que essa questão nos acompanha ou acompanha a história da humanidade e como que ela se intensifica nesses momentos como que a gente está vivendo agora na pandemia? Ok, Léo, claro, sem dúvida. Boa noite a todos, né? Então, a gente pode retomar um pouco o que a gente já falou aqui anteriormente, que a gente já conversou anteriormente nos dois encontros que nós já fizemos, né? Vamos lembrar que falamos de ansiedade como uma situação que nos acomete desde o início da história da humanidade, né? O homem sempre teve que enfrentar adversidades, perigos que ameaçavam sua sobrevivência, o seu bem-estar. Isso fez com que ele desenvolvesse alguns mecanismos de proteção. Ele se protegia de situações ameaçadoras que eram sempre comuns no cotidiano dele, né? Quem fez isso, quem se ocupou de fazer esse trabalho de defesa, né? Foi o próprio psiquismo da pessoa, o próprio cérebro da pessoa. Então, essas estratégias de defesa foram, desenvolvidas pelo psiquismo individual e coletivo, de forma que a humanidade toda hoje apresenta o mesmo tipo de reação, né? Então, em toda situação de perigo, o cérebro comandava, e faz isso até hoje, uma reação de defesa, né, através de mensagens químicas que ele envia para o sistema nervoso autônomo, né, que vai atuar também quimicamente, né, de uma forma a produzir sensações físicas e sensações e ativações mentais ante o perigo. Então, quando ocorre um perigo, tem uma mudança do processo fisiológico e do processo mental, né? Então a gente tem, de repente, quimicamente, né, uma aceleração dos batimentos cardíacos, né? Nós vamos ter uma dilatação pupilar, uma mudança no direcionamento do fluxo do sangue, um aumento da transpiração, um estado de alerta, um estado de atenção, um desejo que a pessoa, né, desenvolve de estar ali e enfrentar o perigo, ou de fugir do perigo, desejo de agredir aquilo que a está agredindo, e assim por diante, né? E você vê que coisa interessante, porque o batimento cardíaco acelerado, na verdade, serve para dar uma rapidez maior, né, ao fluxo de sangue, vai direcionar o fluxo sanguíneo para os músculos, os grandes músculos, grandes áreas musculares, né, como principalmente coxas e braços, né? Os braços para enfrentar o perigo, para lutar, e as coxas para correr, ou seja, para fugir do perigo, né? Então, para facilitar essa reação de luta ou fuga, né? Ao mesmo tempo, o fluxo sanguíneo é diminuído assim, para as extremidades, né? Porque caso a pessoa, no enfrentamento do perigo, venha a se ferir, ela não sangre excessivamente, né? Então ela conserve a vida. Agora, essa mesma situação vai fazer com que a pessoa
em situação de ansiedade, às vezes tem uma palidez, uma sensação de mãos frias, de pés frios, uma sensação de formigamento, que é a falta de circulação periférica, né? Ou uma diminuição, não uma falta, mas uma diminuição da circulação periférica, né? Quando a situação de perigo está resolvida, né? Não tem mais essa possibilidade de a pessoa ser agredida, a coisa volta ao normal, o sistema nervoso parasimpático entra em ação e provoca aí uma sensação de relaxamento. Então, esse processo é fisiológico, a ansiedade é fisiológica, em um determinado sentido, mas ela é também emocional, ela é também cognitiva, ela é também, né, mental, de alguma forma. Então, a gente tem reações físicas, a gente tem reações afetivas ou emocionais, que são medo, raiva, esses sentimentos que aparecem numa situação dessa, né? E tem algumas reações que são comportamentais, como fuga, luta, congelamento, que a gente já falou disso aqui anteriormente, né? Então, na verdade, Léo, a ansiedade é um resultado da ativação do cérebro frente a um perigo, uma possibilidade de perigo, né? Todas as pessoas vão passar por isso, todas. Algumas vão ter uma sensação assim, mais continuada, mais intensa da ansiedade, e isso pode fazer com que essa sensação, esse sentimento se transforme não numa emoção, não num sentimento, o sentimento e a emoção se transforme num transtorno ou num adoecimento, o que vai afetar o funcionamento normal da pessoa, né? E vai afetar a realização de atividades do cotidiano dessa pessoa, né? Zé, e essa dimensão emocional e fisiológica, biológica de atenção a um risco acontece da mesma forma na infância, ou seja, as crianças elas vivenciam também esses sentimentos, esses sintomas e essa relação fisiológica e emocional que você acabou de relatar agora? Esses transtornos de ansiedade, o que a gente chama de transtorno, pode afetar pessoas em qualquer idade, desde as crianças até os idosos, né? Inclusive nas crianças, essa ansiedade num nível patológico, né, tem um impacto muito grande na vida social e na vida escolar das crianças, né, com consequências futuras graves, inclusive, né? Então, sim, respondendo a sua pergunta, é isso. Vamos lembrar, Léo, que, né, os problemas de saúde mental, né, e a ansiedade é um problema de saúde mental, né, então a saúde mental na criança e na adolescência, né, afetam mais de 20% das crianças no mundo inteiro. Isso é um problema muito sério, né, e é um problema complicado, porque nós não temos boas políticas públicas voltadas, né, para esse serviço de saúde mental das crianças no mundo inteiro. Não estamos falando simplesmente, né, do país, né, não estamos falando simplesmente do Brasil. Esse tipo de atividade é escassa no mundo inteiro. O que sobra né, então essa é uma tarefa, né, das famílias e principalmente das famílias e também, né, do setor educacional, né, daquelas pessoas que estão encarregadas de prover uma educação formal, né, para essas crianças. Zé, quando a gente olha para essas crianças, né, para esses alunos, filhos, enfim, familiares, como é que a gente pode entender, como é que se manifesta a ansiedade nessas crianças? Eu imagino que possa existir fatores ambientais, familiares, ou enfim, de relação com outros indivíduos no ambiente, mas também pode haver alguma dimensão genética. Como é que funciona essa manifestação da ansiedade nas crianças? A ansiedade na criança ela é expressa principalmente através do comportamento, né? E esses problemas de ansiedade eles podem aparecer, né, comportamentalmente de uma forma internalizada, né? Quando os sintomas, quando as manifestações da ansiedade estão interiorizados na criança e são dirigidos para dentro da criança. Então, isso faz com que elas tenham queixas somáticas, tipo dor de cabeça, dor no corpo, dor nas pernas, dores nos braços, que elas tenham depressão e que tenham principalmente a ansiedade,
né? Então, elas podem lidar com a ansiedade dessa forma ou podem lidar com a ansiedade de uma forma externalizada, ou seja, os sintomas são dirigidos para fora da criança, estão dirigidos para o outro, para com quem ela se relaciona, né? E aí essa criança vai desenvolver uma conduta desafiadora excessiva, ela vai ter um comportamento transgressor e algo do tipo. Então, mas tem crianças que podem apresentar esses dois tipos de manifestação da ansiedade, né? Esse tipo internalizado, em que ela dirige para dentro e ela sente fisiologicamente e emocionalmente essa situação, e esse outro viés, né, que ela exterioriza, né, e joga essa ansiedade no confronto com o outro, né? Sabe, essa ansiedade comum, a ansiedade é uma coisa comum, a gente diria, né? Ela está presente na maioria das pessoas, inclusive nas crianças, né? Agora, as crianças são expostas a muitos estímulos que são muito pouco conhecidos ou muito pouco controlados pelos pais, na verdade, né? Esses estímulos são estímulos que elas percebem no ambiente, né? Elas ouvem os pais conversarem com terceiros, conversarem entre si, né? E elas apreendem o sentido dessas conversas e o perigo que eventualmente possa existir dentro dessa conversa, dessa situação que está sendo exposta ali pelos pais, né? Então, essa ansiedade vem também de uma forma forte ou significativa, de acordo com a maneira como elas interpretam aquela coisa que elas estão ouvindo, né? Numa situação normal, entre aspas, ou seja, sem ser exatamente na quarentena, né, o que a gente percebe com relação à educação infantil? E aqui, né, a gente precisa relacionar a ansiedade com o processo educacional, tanto formal quanto informal, tanto aquele que é feito dentro de casa, quanto aquele que é feito no ambiente escolar, né? Mas a criança costuma ser muito exigida. São horas e horas de atividades escolares e, principalmente, de atividades extracurriculares, extraescolares, vamos dizer assim, né? Então, numa semana, uma criança tem horas de atividades extras, né? Então, ela está numa aula de idioma, ela está fazendo judô, ela está fazendo piano, balé, natação, fonoaudiologia, terapia, né? Ela está fazendo fonoaudiologia, não sei, uma grande quantidade de atividades, né? E elas ficam muito estimuladas, muito estimuladas. Em cada uma dessas atividades, elas são exigidas a fazer o melhor, né? Elas são exigidas a fazer bem aquilo que elas estão fazendo, né? E as crianças são capazes de identificar nos olhos dos adultos que as estão conduzindo essa expectativa de perfeição, essa expectativa de que elas sejam ótimas, de que elas sejam perfeitas, de que elas sejam vencedoras, né? Isso é muito estressante para a criança, muito estressante. E aí a ansiedade é uma resposta a esse estresse que é imposto ao corpo, que é imposto ao cotidiano dessa criança, né? Essa vivência continuada de ansiedade, né, pode ter uma consequência ruim, sabe, Léo? Porque ela pode se transformar num transtorno de ansiedade. Então a gente tem que distinguir entre uma situação de ansiedade normal, natural, comum, e um transtorno ansioso. O que é um transtorno ansioso? O transtorno surge geralmente na infância e na adolescência, uma exacerbação da ansiedade, né? É uma situação em que a ansiedade da criança se torna disfuncional e afeta o bem-estar dela, afeta a forma como ela funciona, como ela se relaciona com os outros, né? Tem uma estatística, existe uma estatística que fala que durante a infância, né, de 10% a 15% das crianças experimentam algum transtorno de ansiedade. Então, veja bem, não é que elas estejam vivendo um momento ansioso, elas estão numa doença de ansiedade. 10% a 15% das crianças do mundo é um número bastante significativo, né? E essas crianças que vivenciam transtornos ansiosos na infância, elas têm uma possibilidade muito grande de desenvolver
depressão, transtornos graves de ansiedade aí na vida adulta. Mas esse é um problema. Quando você fala de transtorno, Zé, que tipos de transtornos podem acontecer? E aí eu vou emendar essa pergunta. É claro, não dá para a gente responder todas as perguntas que vão subindo, mas uma pergunta foi aqui, um comentário: meu filho está roendo as unhas e comendo muito. Isso pode ser um sinal de transtorno? E quais são os outros tipos de transtornos que nós podemos identificar no cotidiano aí das crianças? Roer unha em crianças e em adultos é sempre um sinal de ansiedade. Né? Comer muito em crianças e em adultos é sempre um sinal de ansiedade. Né? É uma forma de querer compensar alguma coisa ou afastar algum sintoma desconfortável que essa pessoa, essa criança esteja sentindo. Né? O que acontece? Né? Quando a gente tem uma situação ansiosa, quando a gente tem um transtorno, né, ansioso, nós vamos alterar o funcionamento do nosso cérebro. Nós vamos alterar o funcionamento cerebral. Né? Aí tem algumas áreas que são afetadas, né, como o sistema límbico. O sistema límbico é um sistema que vai lidar com as emoções, né? E com o hipocampo, com o hipotálamo. Né? Nós vamos afetar áreas que vão lidar regular, mais do que lidar, vão regular as emoções e as respostas ao medo, principalmente. Porque vamos lembrar que o medo é a emoção que está na base, né, da ansiedade. Então, essa situação ela acontece no nosso cérebro, então, de uma forma rápida, de uma forma, às vezes, incontrolável. Mas eu preciso te lembrar também o seguinte, né, que a ansiedade, muitas vezes, é afetada por fatores genéticos e por fatores ambientais. Né? E, em todos os casos, tanto o fator genético como o fator ambiental, a gente tem a presença dos pais, óbvio. No fator genético, os pais estão presentes. No fator ambiental também, porque eles estão muito próximos. Né? E aí, no fator ambiental, a gente inclui os educadores, né? Que às vezes tem um tempo muito grande, muito significativo, longo, ao lado da criança na formação desse processo. Né? Então, a presença dos pais, né, o comportamento dos pais, a presença desses educadores vão ter um desempenho fundamental, vão ter um papel fundamental no desempenho, então, dessa criança e na ansiedade que vai crescer. Né? Pais ansiosos, de uma forma geral, tendem a ter filhos ansiosos. Educadores ansiosos tendem a ter, né, educados ansiosos. Né? Quer dizer, eles não só provocam essa situação, o aparecimento da ansiedade, né, como eles também são uma causa significativa de agravamento da ansiedade dessas crianças. Né? Então, pais, né, e educadores, as pessoas que estão mais próximas, né, formatando essa criança, vamos dizer assim. Né? Mesmo uma criança que não tem uma característica de ansiedade, uma criança que não seja ansiosa, ela vai ter uma dificuldade grande em se conservar tranquila, ficar bem, né, junto a pais ou a educadores que sejam ansiosos. Né? A ansiedade infantil, na verdade, né, ela difere um pouco, em alguns aspectos, da ansiedade do adulto. Né? Crianças, às vezes, falam muito mais facilmente do que adulta. Ela diz assim, eu tenho medo, não quero ir para a escola, eu tenho medo de você não aparecer de novo, eu tenho medo de não te ver de novo. Né? Isso é um tipo de transtorno ansioso que a gente chama de transtorno de separação. Transtorno de ansiedade de separação. Né? Ou, não vou para a escola porque os meninos estão rindo de mim, porque eu faço isso, eu falo aquilo, então eles estão caçoando de mim. Né? Esse é um tipo de transtorno de ansiedade social. Então a criança, ela fala, ela mostra, ela indica o que está acontecendo, diferentemente do que muitos adultos fazem. Né? Agora, tem algumas crianças, na verdade, que não vão falar disso especificamente, mas vão evidenciar a ansiedade delas, né, por queixas somáticas ou por queixas físicas. Né? Não quero ir para a escola porque eu estou com dor de cabeça. Não, meu estômago está doendo, eu estou com dor de barriga. Dor de barriga é muito, muito comum. Né?
não vou, não quero ir, não dou conta, eu estou cansado, eu não dormi, eu quero dormir, preciso dormir e tal, né? Só aproveitando essa deixa, que surgiram algumas perguntas aqui também, não dá para responder todas, né? Mas, assim, alguns sintomas ou algumas questões que nós podemos colocar no radar. Então, agitação, tensão, nervosismo, irritabilidade, fadiga, distúrbios do sono. Tem muita gente perguntando aqui sobre distúrbios do sono, inclusive uma questão perguntando se a criança dormindo no período diurno, fora do seu horário normal, se também pode ser um indicativo de algum tipo de distúrbio de sono, alguma questão de fuga, se isso é possível. Só aproveitando Sim, claro que é possível, né? Não só para a criança, como também para o adulto, né? Muitas vezes o sono é uma fuga, né? A gente vê isso muito em situações de depressão, né, em que há uma depressão associada a uma ansiedade e a pessoa, aspas, foge, né, das situações através do sono. Então, uma criança ansiosa, ela geralmente ela vai afetar o sono dela. A maior parte das vezes essa vai ser afetada num aspecto negativo da insônia, num aspecto que diminui, né, a quantidade de horas de sono, na verdade, né? Mas a hipersonia também é uma possibilidade. Quando surge a hipersonia, ou seja, o excesso do sono na criança, é preciso desconfiar, né? Desconfiar, porque não é fácil diagnosticar, de que você não tem uma comorbidade aí, né? Se além da ansiedade não tem uma depressão, né? Porque a hipersonia é uma característica bem clara, né, da depressão. Da depressão, perdão. Né? Mas tem algumas características que a gente pode olhar para as crianças, Léo, e ver se elas estão realmente ansiosas ou não. Né? Em crianças pequenas, por exemplo, o choro, a irritabilidade, né? Então você leva para o médico. Se não for uma questão fisiológica, ela tem um problema digestivo, ela está com algum tipo de dor, se não for diagnosticado, certamente é uma criança que está com um processo ansioso, porque até os próprios bebês podem ser ansiosos, né? Crianças muito pequenas que às vezes já passaram por alguns estágios de, vamos chamar assim, entre aspas, de evolução comportamental, né, que já passaram por algumas fases, né, do crescimento delas, elas regridem a comportamentos que já tinham superado, né? Por exemplo, treino do banheiro, fazer xixi na cama, fazer xixi, né, nas calças, por exemplo, isso pode ser um sintoma de ansiedade. Então, a enurese, que é essa coisa da micção noturna, pode ser um sintoma de ansiedade, né? Observar, os pais, para ver se tentar, porque não é fácil diagnosticar a criança, ver se elas têm medos excessivos, né? Pode ser medo de inseto, medo de monstros, medo do fantasma, né? Medo até de animais, medo de sombras, né? Tem crianças que têm medo realmente de tudo, né? Então, observar que isso pode ser, né, uma forma de manifestar, né, a ansiedade, medo de escuridão. Uma outra forma, né, de perceber se a criança está ansiosa é ver a questão da rotina. A criança ansiosa, ela vai se sentir melhor com uma rotina rígida, planejada, quase rígida, bem planejada, né? Porque essa criança vai lidar mal com o imprevisto, com mudança de plano. Mudou o plano, ela fica insegura, na verdade, traz uma insegurança para ela, né? Essa criança tem dificuldade de lidar com essas transições, com essas mudanças daquilo que está planejado, né? Ela pode ficar irritada, ela pode ficar mal comportada, se o que ela própria planejou não foi executado assim à risca, da melhor forma possível. Então, esse é um sintoma que aparece muito nas crianças. É bom ver, é necessário ver que isso é, sim, um sintoma ansioso. Uma outra situação, rituais. Crianças que são, assim como a gente falou, são crianças que
prezam por rituais, elas elas têm uma segurança nos rituais, elas se sentem seguras nos rituais, né? No ritual e no comportamento metódico. O que é um ritual? É um comportamento metódico, né? Metódico e repetitivo. Ela precisa disso, né? Tem criança que, por exemplo, só vai usar aquele talher dela para comer. Ela não usa um outro. Ela só vai dormir se os bichinhos lá, o ursinho de pelúcia, os brinquedos do quarto dela estiverem ordenados de uma determinada maneira. Senão ela não dorme, né? Então, tem muitos rituais que uma criança pode estabelecer, né? Exigências, por exemplo, crianças com exigência, uma exigência de experimentar alguma coisa nova na alimentação, né? O outro sinal de ansiedade é a questão da insônia que você falou, né? Da ansiedade, preocupação, tristeza, irritabilidade. Adolescentes, então, apresentam birras demais, são muito birrentos, né? E os adolescentes, então, a ansiedade no adolescente, né, vai afetar, por exemplo, o rendimento escolar, vai ter problema de atenção e de concentração, né? E dores, principalmente, né? As crianças vão falar de dores, muito. Ô Zé, a gente vem falando muito de sintomas, né? E isso nos ajuda a identificar, a colocar no radar alguns pontos de atenção no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas comenta um pouquinho aí sobre as causas, né? O que pode causar essa ansiedade nas crianças? Por exemplo, para quem é educador, para quem está nessa área, nós temos um debate muito intenso sobre, por exemplo, o uso das tecnologias, né? Existem algumas linhas que falam que as tecnologias muitas vezes criam uma situação de aceleração e de superestímulo para as crianças e que isso faz com que elas não consigam acompanhar a vida ou a rotina cotidiana física, presencial, né? Como é que você entende isso? Você comenta um pouquinho sobre a questão ambiental, e aí entra a família, os pais, professores, escola, enfim, o ambiente que ela coloca, alguns fatores genéticos, mas existem outros fatores externos? Comentários gerais, assim. Sim, não existem, né? E alguns fatores genéticos, me permita repontuar, né? Fatores genéticos determinantes, às vezes, né? Muitas vezes, né? E a gente precisa de considerar isso. Bom, se a gente for falar de reações, a gente tem que falar de causas, né? E as causas da ansiedade infantil, elas são múltiplas, né? Mas entre essas causas, a gente tem principalmente a questão da dinâmica familiar, né? Esse é o ponto mais importante, né? Então, conflitos conjugais entre os pais, o estilo de educação que esses pais têm com relação a esses filhos, né? As crenças que esses pais formulam para esses filhos, o relacionamento dessa criança com as famílias, tudo isso vai efetivamente afetar, né, a gênese, a etiologia da ansiedade ou não. Bom, mas já se questiona tem muito tempo essa coisa que você comentou aí agora, né, a respeito de tecnologia. O que a gente pode dizer disso? A gente pode dizer que as crianças todo mundo fala disso, né? As crianças que nascem hoje, elas já nascem aceleradas. Elas já nascem com muito menos paciência do que as crianças que nasciam antes. As crianças de 40 anos atrás, né, eram embrulhadas em panos, que não sei se a maior parte das pessoas, né, conhece o termo que a gente chama de coeiros, né? E elas ficavam 40 dias encerradas com a mãe num quarto, né, sob penumbra, mais ou menos. Hoje não existe isso. A criança já nasce interagindo, vamos dizer assim, já nasce protagonizando, né? Essa que é a verdade, né? Então, essa geração alfa, a geração alfa são os nascidos depois de 2010, né? Parece já nascer conectada com a tecnologia. E essa é uma questão muito complicada, que eu acho que é exatamente nisso que você tocou. Tem uma pesquisa, né, vejo uma pesquisa que foi realizada no Brasil com 510 crianças entre 6 e 9 anos. Essa pesquisa mostrou que 81% dessas crianças usavam canais infantis. Elas sempre viam canais infantis, né, na TV,
nos seus tablets, nos seus telefones. 83% usavam TVs por assinatura, viam TVs por assinatura. 61% acessavam o YouTube. 42% o Facebook. E, pasme, 40% dessas crianças entre 6 e 9 anos navegavam em sites de compra online, de compra na internet. Né? Bom, isso revela uma intimidade muito grande com o mundo virtual. Né? E certamente essa intimidade com o mundo virtual vai influenciar o comportamento dessas crianças, os valores que essas crianças estão formando. Né? Essa é a geração que a gente pode chamar a geração de basta um clique, basta um toque, porque na verdade basta um clique, né? Você basta um clique para dar um play num vídeo, para tirar uma foto, para enviar uma mensagem, basta tocar o dedinho ali no telefone, no tablet, onde quer que seja. Né? É a geração da instantaneidade. Né? E é uma geração que também tem um excesso de informação. E aí que está o problema, o excesso da informação. Essa pesquisa mostra uma coisa, né, que essa imersão na tecnologia pode modificar como essas crianças vão lidar com duas questões importantes, né? Com o tempo, né? E como elas absorvem as informações. Então, esses dois fatores, a forma de lidar com o tempo e a forma de lidar com como processar as informações, podem colaborar para um aumento dos níveis de ansiedade. Né? A gente sabe, nós adultos já vimos isso. Opa, como é que eu lido com o tempo que eu tenho disponível? Como é que eu lido, né, com as informações que estão me chegando? Isso me traz ou não ansiedade. E na criança, se isso é excessivo, traz ansiedade. Né? Especialmente se os adultos que estiverem à volta dessa criança não estiverem acompanhando essas crianças nesse processo da instantaneidade. Elas ficam muito sozinhas nesse sentido. Né? Então, é a geração, né, vamos usar aqui, né, um termo muito comum, né, a geração da liquidez. Né? Tudo é muito rápido, tudo é muito líquido, tudo muito... Né? Tudo é muito passável, tudo é muito utilizável. Né? Ô Zé, desculpa, deixa eu aproveitar. Só fazer um reforço da sua fala, que foi bem interessante agora. Você acha que nessa relação o uso excessivo da tecnologia pelos pais, então também acaba impactando essa relação da tecnologia com os filhos? Ou seja, pode ser um momento de fuga do pai também com a tecnologia em relação ao seu entendimento de realidade, enfim, e essa fuga pode acabar gerando um uso mais latente para as crianças também da tecnologia. Tem alguma relação, se você enxerga isso? Léo, nós adultos estamos encantados com a tecnologia, né? Principalmente as pessoas que têm os cabelos um pouco mais assim, brancos, né? Estão encantados com a tecnologia. O que é isso? Né? Na minha infância isso jamais existiu, eu jamais vi uma coisa assim. Então, eu jamais lidei com os conteúdos que o meu neto hoje utiliza, né? Com que ele lida bem. Né? Isso me encanta, é uma coisa realmente fantástica. Né? E eu sei que certamente ele vai, né, ter uma compreensão, uma interação muito maior do que, né, eu já posso ter tido na minha vida inteira. Né? Mas o que acontece? Né? Tem dois psicólogos americanos, né? Um da Universidade da Geórgia, outro da Universidade de San Diego, né? Que viu o seguinte, né? Através de pesquisas lá que eles fizeram, extensas, grandes e tal, eles viram o seguinte: crianças de até 2 anos, quando elas ficam muito ligadas, quando elas usam muito, né, telas, ou seja, telas de telefone, telas de televisão, telas de tablet, né, elas tendem a ser mais ansiosas. Olha só, né? A partir de 2 anos, quando essas crianças são expostas a telas assim, dessa forma, elas apresentam o dobro de chance de ser mais ansiosas. Então, essas pesquisas existem, ou tem outras, diversas outras aí no mundo inteiro. Mas é muito interessante um trabalho que foi feito no Brasil, né, pelo Laboratório Interdisciplinar de Neuroimagem e Cognição da Unifesp de São Paulo. Né?
Então, esse grupo diz o seguinte: o problema não está no uso de computador, no uso desses gadgets, né, dessas situações. Não está nessa coisa, mas está no exagero do uso, no excesso, no abuso do uso desses aparatos, né? O que eles dizem, né, em resumo, é o seguinte, né, se essas tecnologias são, assim, no fundo, a maior atrativo da criança, desde cedo, a maior atrativo, a maior distração que tem uma criança, isso sim pode se tornar um problema, né, porque o cérebro infantil não está preparado ainda para lidar com o excesso de informação. Então, a questão não é o que elas usam, mas o tempo que elas usam, o exagero no uso disso, né? Agora, a USP fez um trabalho também muito interessante. Nesse trabalho ela fala, né, um dos resumos, né, é o seguinte: se fosse apenas pela demanda de atividade ou pela utilização demasiada, pela exposição demasiada, né, pela tecnologia, toda criança seria ansiosa, né? Porque hoje é o que acontece. Toda criança está exposta a isso, né? Mas não é simplesmente isso, né? Não é simplesmente isso que é um determinante da ansiedade. Tem alguns estudos que falam, inclusive, né, que uma outra questão que afeta a ansiedade infantil é a falta de contato com a natureza, por exemplo. Então, mas não é somente isso. Agora, qual é o fator determinante, na verdade? O que fica no final, né? O fator determinante parece ser, e não é uma coisa, né, que eu esteja simplesmente colocando, né, é algo que esses pesquisadores estão concluindo, né, de que o fator determinante é o comportamento dos pais e dos educadores. Isso é forte, isso é sério, né? Isso é significativo, né? Então, a ansiedade da criança, ela está ligada principalmente a como os pais enfrentam o estilo de vida moderno, né? Pais que são habilidosos em enfrentar esses problemas vão criar filhos também habilidosos. Pais que são ansiosos para lidar com isso vão criar filhos que sejam ansiosos, né? Educadores que sejam habilidosos para lidar com as questões que essas crianças apresentem, por exemplo, no ambiente escolar, né, vão facilitar para que elas também, né, tenham uma igual reação na condição da vida futura. Mas os educadores que eventualmente não estejam conectados e que não estejam, não tenham se desenvolvido ou se capacitado para lidar com esse aspecto da ansiedade infantil, vão fazer o quê? Eles vão reforçar essa ansiedade infantil e vão fazer com que essas crianças se tornem adultos ansiosos e disfuncionais, né? Então, por que acontece, né? É uma teoria que a gente vai falar assim muito rapidamente, não vamos desenvolver isso porque não cabe aqui no nosso espaço, né? Os conhecidos neurônios espelho, né? Resumindo, o que é um neurônio espelho? Né? A criança tem, né, todos nós, na verdade, não só as crianças, temos alguns neurônios, né, que são chamados de neurônios espelho, né, porque eles refletem a realidade do outro. Eu aprendo vendo o que o outro está fazendo, né? Então, até, por exemplo, os 10 anos de idade, uma criança aprende por imitação. A imitação pura e simples, né, como se fosse, né, um animal imitando um outro animal? Não. É porque nós temos uma constituição fisiológica, nós temos neurônios, chamados neurônios espelhos, né, que absorvem essa informação e tentam transformar isso que absorveram em comportamento. Perfeito. Eu acho, né? Zé, nós temos mais 15 a 20 minutos de live e 2 perguntas aparecem aqui de forma reincidente. Verifica como é que nós podemos responder essas 2 perguntas, tá? A primeira pergunta diz a respeito do seguinte: como tratar? O que nós podemos fazer enquanto pais, educadores, ou para tratar, ou para manejar, lidar com essa questão no nosso cotidiano? Essa é a primeira pergunta e eu vou anunciar a segunda para você ir pensando, né? Bem, além do como tratar, que é muito importante, o que são orientações práticas, né?
como que você enxerga as crianças nesse momento de isolamento social, nesse momento de uma pressão extra da escola, nesse momento onde tem o medo de perder um ente querido, enfim, a ansiedade infantil das nossas crianças nesse momento de pandemia seria um espaço para você. E antes disso, o que a gente pode fazer para tratar, para manejar, para acolher essas questões no nosso cotidiano? Ok. Bom, Léo, a gente já tinha falado disso, né? Acho que as pessoas podemos falar disso aqui, né? Que esse espaço de 1 hora é muito pequeno para que a gente possa falar da totalidade, né, dessa dimensão, né, que realmente é enorme. Né? Mas vamos tentar resumir, falar de uma forma rápida. Né? Tratar. Né? Quando você fala de tratamento, a gente imagina o tratamento com terceiros. O tratamento com terceiros que existe é tratamento psicológico, psicoterápico, obviamente, e tratamento psiquiátrico. Né? O tratamento psicológico, né, é um tratamento que vai trabalhar principalmente uma mudança de crença. A criança vai ser ajudada a pensar, né, e a mudar os pensamentos que provocam ansiedade. Né, isso numa terapia. Né? E outro aspecto das terapias é uma terapia de exposição. A criança vai ser estimulada e ajudada, obviamente, né, a enfrentar pouco a pouco aquilo que gera o seu medo. Né? É uma forma dela normalizar e superar o medo. E a gente vai ver, né, se a gente puder, né, chegar até lá, da importância que é, né, da gente facilitar os nossos filhos, as pessoas da nossa família, né, a lidar com o medo através do enfrentamento e não da fuga do medo. Né? Em casos muito graves, obviamente, né, existem esses casos, né, em casos muito graves, o tratamento psiquiátrico é importante. Por que é importante, Léo? Nós não temos no Brasil algumas assim, referências muito claras a respeito disso, né, mas nós temos algumas informações feitas principalmente nos Estados Unidos. Existem alguns institutos americanos que trabalham muito bem nesse sentido de pontuar, de analisar, né, de verificar essas reações, né, no público de uma forma geral. Né. Existem informações muito objetivas e estão aí, está na imprensa, para quem quiser ver na imprensa especializada, obviamente, né, de que essas situações, né, de ansiedade excessiva e principalmente essa situação de ansiedade dentro do processo, né, do confinamento ou da quarentena, está levando crianças a tentativas de suicídio e a suicídio, inclusive. Né? É uma coisa complicada, ruim de dizer, mas que é uma realidade. Bom, o segundo ponto, então, esses são os tratamentos, né? E a gente está pensando no tratamento fora do ambiente doméstico, fora do ambiente de formação escolar. Né? Porque dentro do ambiente doméstico e dentro, né, da própria escola, é possível se tratar. Não dessa forma, de uma forma esquemática, não de uma forma tão programada, não tão protocolar quanto é um tratamento médico. Né? Mas é possível tratar sem a intervenção, né, algumas intervenções mais médicas, vamos dizer assim, né? Mais medicamentosas, vamos dizer assim. Né? Então, tanto as pessoas, né, que estão à volta da criança no seu ambiente doméstico, né, quanto as pessoas que estão, né, convivendo com essa criança numa formação escolar dessa criança, podem exercer um papel realmente fundamental. Agora, você citou uma coisa muito interessante. Nós estamos vivendo um momento de exceção, né, que é um momento do coronavírus, como é da Covid, né, da Covid-19. Hoje é quase impossível a gente imaginar uma criança que não sabe o que é coronavírus. Né? E todo mundo, né, sabe o que as pessoas falam, porque ela vê na televisão, ela vê no tablet dela, né, ela vê na escola. Né? Crianças muito pequenas têm informação a respeito disso. Né? Por
Por exemplo, eu quero citar aqui, né, uma conversa que eu tive com meu neto, em que ele me disse, né, que, né, as crianças precisam de se proteger do coronavírus, de lavar as mãos e de fazer esses processos todos que nós já conhecemos, e tal, senão um homem na rodoviária vai pegá-los, né? Até onde é que você soube disso? Né? Eu sou uma amiga me disse, uma colega de escola me disse. Ou seja, as crianças estão conectadas. As crianças sabem dessa situação, né? Isso pode fazer com que elas se preocupem de elas próprias, né, elas próprias contraírem a doença, ou alguém da família contrair a doença, né? Criança de qualquer idade vai sentir emoção, né, fortes e, né, significativas nesses momentos de exceção. E o momento que a gente está vivendo é um momento de exceção. Não, como é que não seria exceção essa situação de viver confinado durante dias, semanas e quem sabe meses, não sei, né, em função de uma ameaça que está ali na porta da sua casa, né? Algumas crianças têm uma reação emocional imediata, outras vão levar algum tempo para mostrar, né, essas reações, né? Mas precisa da gente estar alerta a esses sinais de que elas possam estar emitindo, né, de sofrimento emocional, né, de como elas estão vendo e vivendo essa coisa aí, essa coisa toda. Agora, como é que a gente vai abordar isso com ela, né? Então, tem algumas referências que não são minhas particulares, são referências, né, aí de estudiosos, são referências, né, de pessoas que estão se dedicando ao estudo, à reflexão dessa questão. E qual é a recomendação? A recomendação para o adulto, a recomendação para o adulto lidar com a criança é manter a calma e transmitir tranquilidade. É o ponto 1. Importantíssimo. As crianças vão reagir tanto ao conteúdo que é dito para elas, quanto ao modo como as coisas são ditas para elas. Então, reagir com calma e tranquilidade é fundamental. E as crianças dão um radarzinho, né? Elas têm uma sensibilidade especial para perceber, né, para apreender os aspectos emocionais daquilo que está acontecendo à volta delas, né? Das conversações que elas têm com os pais, com os educadores, né? Do que elas ouvem, por exemplo, os pais conversarem entre si ou com outras pessoas. Então, esse ponto, manter a calma e transmitir tranquilidade para essas crianças é fundamental. A criança tem tal do neurônio espelho, ele vai se espelhar no pai, na mãe e reagir com tranquilidade. Outra coisa, Léo, ter para essas crianças disponibilidade para escutar, disponibilidade para falar, né? Então, a gente tem que disponibilizar um tempo para as crianças, né, para atender a necessidade de informação que elas têm. Porque elas têm necessidade de informação, né? Então, uma coisa que o adulto precisa fazer é dizer para a criança de uma forma muito clara, né? Está com dúvida? Se tiver dúvida, me procure. Está inseguro? Me procure. Deixa claro, né, que elas podem procurar você, caso queiram, ou que elas precisem, por exemplo, de mais informações, se elas quiserem saber alguma coisa, né? Até mesmo em períodos menos complicados, como esses que a gente está vivendo aqui, de quarentena, né? As crianças precisam que os adultos disponibilizem um tempo de qualidade, né? E para falar com elas e tal, e que elas tenham uma escuta de qualidade. Né? Então, não é simplesmente uma fala para a criança, né? É uma disponibilização de um tempo de qualidade e de uma escuta de qualidade. É preciso de ouvir. É preciso de ouvir o que essa criança está dizendo, né? Entender o que ela está dizendo. Entender como é que ela está entendendo ou não, né, do mundo que ela está vivendo. Às vezes não está entendendo. Aí vamos esclarecer, né? A criança precisa de diálogo. Ela não é uma tábula rasa, onde eu simplesmente vou jogar para cima dela os meus conceitos de vida, né? A criança é uma individualidade, é uma singularidade que precisa de ser compreendida e precisa ser respeitada. Sem dúvida, precisa de ser respeitada, né? Mas, ao mesmo tempo que eu respeito essa criança, eu preciso de perceber, né, que ela tem uma fragilidade, que ela tem uma sensibilidade e que ela precisa de orientação, ela precisa de ser guiada,
né? Ela requer isso, e ser guiada com respeito, né? Com atenção, com amorosidade. Isso é fundamental, né? Com relação ao coronavírus, especificamente, o que me vem, né, é que a gente precisa de ter, né, então, essa amorosidade, esse cuidado, esse carinho com essa criança e falar para ela o que é preciso ser dito, mas evitar algumas coisas, né? Por exemplo, evitar a questão da estigmatização, que isso é muito comum, né? O adulto fazer isso com uma criança, né? Estimular um estigma social. O que é um estigma social? É uma marca, né, que a gente coloca no outro, né? Um sinal de que a gente desaprova algumas características que essa pessoa tem, né? O problema é que quando a gente marca o outro, a gente leva o outro para a marginalização, né? Então a gente precisa de ensinar as nossas crianças, né, a não estigmatizar, a não levar o outro à marginalização, porque nós temos um problema muito sério hoje, né, que se desenvolve principalmente dentro do ambiente escolar, né, que é a questão do bullying, por exemplo, né, que é uma estigmatização, né, que é uma marca que você coloca na criança e que às vezes leva a criança a vida inteira desenvolvendo, se vendo dentro daquele rótulo que você colocou, né? Ou, muitas vezes, até estimulando as situações mais complexas, como depressões e tentativas de suicídio, e suicídio mesmo, né? Então, evitar esse tipo de coisa, né? Outra situação para lidar, Léo, né, ficar atento, os pais, né, os responsáveis têm que ficar atento ao que a criança está vendo, o que ela está escutando na televisão, nas mídias sociais, né? Isso é muito importante, porque tem muitas informações, a gente sabe, que são informações baseadas em suposições, baseadas em emocionalidade, né? Então, reduzir a informação para a criança. Informação em excesso para a criança é ansiogênico, ou seja, informação em excesso é possibilidade de ansiedade, de desenvolver ansiedade, né? Então, a situação é essa, né? Ensinar a criança a respeitar as normas de higiene na questão do coronavírus, para se proteger do coronavírus, né? Transmitir informações que sejam adequadas, né? Dizer o que é coronavírus. Coronavírus é um vírus, né, que os médicos ainda não entendem, não sabem bem como é que eles já estão pesquisando e vendo como é que ele se comporta, e ele provoca uma doença. A doença é o Covid-19, né? Muita gente já ficou doente, esclarecer isso para a criança. Muita gente já ficou doente. Ele sabe disso, porque ele está retido em casa, né? Mas dizer também que a maioria das pessoas fica bem, principalmente as crianças, como ele. Não, mas as crianças ficam bem, né? Agora, também não deixar de dizer que tem algumas pessoas em condições especiais que são pessoas que vão ficar muito doentes e podem até morrer, eventualmente. Mas aí pode surgir uma pergunta quando você fala disso, né? E se eu ficar doente? Né? Então você pode ser surpreendido com uma pergunta dessa da criança, né? E se eu ficar doente? O que vai acontecer? Né? Aí você precisa reafirmar para a criança, né, a sua presença junto a ela. Não, se você fica tranquilo, que nem se você ficar doente, pode ser uma gripe, não será necessariamente a Covid-19 ou a doença do coronavírus, né? Mas o que quer que seja, você tem a nossa proteção, como sempre teve e vai continuar tendo, né? A gente vai providenciar para que tudo fique bem. Então, transmitir, né, para a criança que tem medo, que tem crianças ansiosas que ficam com medo, isso é real, está acontecendo, né, que ficam com medo de ficar doentes com coronavírus. É dizer que, ok, está tudo bem. Não, nós vamos cuidar de você. Então, essas são algumas possibilidades, são muitas, na verdade, né? Podíamos ficar falando disso. Se a gente pudesse, ficávamos umas 2 ou 3 horas conversando aqui sobre esse tema, mas estamos chegando ao final aí do tempo da nossa live, né? Então, primeiro eu queria agradecer a todos que estiveram presentes, que nos acompanharam nessa live e nas outras demais, né? Gostaria de convidar vocês que visitem o nosso site, quem não conhece o trabalho da Esquina, esquinadopensamento.com.br. Essa live de hoje vai ser transformada
em um podcast que vai ser disponibilizado lá na Esquina do Pensamento até sexta-feira. E também nós transformamos o vídeo dessa live em uma mídia que será disponibilizada no YouTube, no nosso canal do YouTube também, com outros vídeos que nós temos. Então visitem o site, visitem o canal, ouçam os podcasts e sugiram temas para que a gente possa trazer e debater aqui com vocês. Obrigado pela presença de todos aí, os amigos e aqueles que nos acompanham. Zé, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua tranquilidade e clareza na fala. E deixo a palavra com você para as palavras finais e sigamos para a próxima. É uma pena que o tempo seja muito curto e a gente não possa estender, porque tem muito para se falar disso, né? Eu queria ressaltar, não sei que tempo nós temos, Léo, só para esclarecer para todo mundo. 3 minutos. Muito pouco. Eu só queria, então, ressaltar um aspecto da importância do ambiente nas situações ansiosas das crianças, na gênese da situação ansiosa, né, do ambiente escolar. Né? A gente falou muito de família, temos muito que falar, daria mais outra hora de fala. Né? Na próxima hora. Numa próxima, né? Mas do ambiente escolar e da importância que a gente tem, né, que a gente precisa de considerar, da questão da família e dos pais, né, na formação de filhos saudáveis e não ansiosos, e da escola e dos educadores também junto com esse processo, estão no mesmo nível. Né? Nós precisamos de ter um diálogo, uma interação cada vez mais significativa, ou cada vez mais ou frequente, cada vez mais, né, com consequências positivas entre família e escola, né? Pais, né, e educadores, porque essas duas figuras de pais e educadores, né, elas são fundamentais na formação da personalidade, na formação da criança, enfim, na formação do caráter da criança, né? E o caráter da criança é que vai determinar, né, se elas serão futuros adultos ansiosos ou não. Eu quero agradecer a todo mundo. Eu acho que vai cair, né, a nossa gravação, porque infelizmente só temos essa hora, né, mas esse é um tema que a gente pode falar um pouco mais num outro momento, se houver interesse. Agradeço a atenção de todos e a oportunidade que a Esquina do Pensamento oferece para a gente bater esse papo. Obrigado, Zé. Vamos preparar mais uma. Um grande abraço, pessoal. Boa noite para vocês, ótima semana. E pode entrar que a casa é sua, a esquina está aí para vocês. Um grande abraço para todos. Até mais, Zé. Até mais.